Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 23 de novembro de 2018. Jornalista desmascara médico que mentiu em estudos sobre autismo, parte 02. Foi numa trivial entrevista com uma mãe ativista anti-vacinas que o jornalista britânico Brian Deer percebeu que havia alguma coisa errada no estudo científico publicado em 1998 que ligava a vacina tríplice viral que protege contra sarampo, rubéola e cachumba à ocorrência de autismo. Conduzida pelo médico britânico Andrew Wakefield e publicada na The Lancet, uma das revistas científicas mais renomadas do mundo, a pesquisa acompanhou 12 crianças que desenvolveram transtornos de desenvolvimento dias após serem vacinadas. Depois da divulgação do estudo, as taxas de cobertura dessa vacina no Reino Unido começaram a cair ano a ano, chegando ao seu nível mais baixo em 2003, com apenas 79% da população imunizada. Foi nesse contexto que o então repórter do The Sunday Times, de Londres, resolveu investigar a controvérsia em torno da tríplice viral e descobriu uma das maiores fraudes da história da ciência mundial. O médico responsável pelo estudo havia manipulado dados dos pacientes por interesses próprios. Quando entrevistei essa ativista, mãe de uma das crianças do estudo, vi que as informações que ela me passava não batiam com nenhum dos casos relatados na pesquisa. Achei estranho e fui procurar quem tinha financiado esse estudo. Foi então que descobri que o Wakefield havia sido contratado por advogados para produzir dados contra a vacina para que eles pudessem ganhar dinheiro processando os fabricantes do produto, resumiu Deer, em entrevista exclusiva ao jornal O Estado de S. Paulo, concedida na semana passada, quando esteve em São Paulo para participar de um seminário do Instituto Butantan sobre os desafios da educação e da comunicação sobre vacinas. Após a publicação da primeira reportagem sobre a fraude no estudo, em fevereiro de 2004, o jornalista continuou investigando Wakefield e descobriu outros conflitos de interesse. Reunimos informações que mostravam que ele tinha registrado a patente da sua própria vacina contra o sarampo, que ele dizia ser mais segura. Até mesmo uma estratégia de Wakefield para negar as acusações acabou comprovando a fraude. Ele resolveu me processar por causa das reportagens e, na ação, seus advogados de defesa anexaram os prontuários médicos dos pacientes que participaram do estudo. Nesses documentos, comprovamos que ele havia manipulado os dados. Em alguns casos, por exemplo, os pacientes relatavam que os sintomas de autismo tinham começado antes da vacinação e o Wakefield falava no estudo que haviam começado dias depois da imunização, diz o jornalista. A série de matérias seguiu até 2010. Quando o médico teve o registro profissional cassado e o periódico The Lancet revogou a publicação do artigo fraudulento. Mesmo com tantas evidências de que o estudo foi manipulado e com diversas pesquisas posteriores demonstrando que o imunizante não causa autismo, movimentos anti-vacina no mundo, inclusive no Brasil, seguem disseminando essa informação como verdade, acreditando em Wakefield, que hoje espalha suas ideias anti-vacina no ZEUA. Rubens Santini, em seu artigo Uma Ponte para o Despertar, uma explicação espiritual para o autismo, lembra que no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, qual a finalidade da encarnação dos espíritos?
Eis a resposta dada a Allan Kardec pelos Espíritos: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns, é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. O espírito de Bezerra de Menezes, através do médium Divaldo Franco no livro Loucura e Obsessão, muitos espíritos buscam na alienação mental, através do autismo, fugir do resgate de suas faltas passadas, das lembranças que os atormentam e das vítimas que angariaram nesse mesmo pretérito. Adraile Wambashi, Ph.D. em Psicologia, em seu livro Life Before Life, editado na década de 70, afirma que o autismo poderia ser o resultante de uma atitude de rejeição à reencarnação, ou seja, à vida. Para complementar o que Adraile Wambashi mencionou acima, encontramos no excelente livro de Hermínio C. Miranda, Autismo, uma leitura espiritual, onde muitas vezes o espírito se recusa a reencarnar, podendo ocorrer a reencarnação contra sua vontade, de uma maneira compulsória. Digamos que a entidade espiritual, movida por motivações que só ela pode explicar, decida com firme determinação não mais reencarnar-se. Mas, de repente, se veja ante a contingência incontornável de fazê-lo. A pessoa não familiarizada com certas sutilezas da realidade espiritual ficaria surpresa ao saber que algumas reencarnações podem ocorrer por forte pressão persuasiva ou até mesmo beirando a compulsoriedade. De qualquer modo, aquela específica entidade não deseja reencarnar-se ou, pelo menos, não queria fazê-lo senão mais adiante, se possível, nunca mais. Seja porque antecipa para a nova existência muitos problemas graves a enfrentar, seja porque não deseja renascer no contexto para o qual está sendo programada ou simplesmente porque não deseja mergulhar novamente nas limitações e desconfortos de um novo corpo físico. Qual seria a atitude dessa pessoa, uma vez aprisionada pela armadilha da gestação? Em primeiro lugar, o desinteresse, não tanto na elaboração de um corpo físico saudável, mesmo porque as crianças autistas costumam ser de boa aparência física e até bonitas. O problema principal está na mente, ou seja, na interação espírito-matéria. Por alguma razão oculta, pessoal, aquela gente, junto da qual está programada para viver, não o interessa, nem o mundo com seus tolos ilusórios atrativos, ou suas dores, canseiras e limitações. Em casos dessa natureza, quanto mais rudimentar e precário o sistema de comunicação com o ambiente, menor será o envolvimento. A função dos pais é ajudar a construir uma ponte que leva ao despertar deste ente querido para este nosso mundo. Esta ponte deve ser feita com muito amor, muita paciência e nunca desistir diante dos fracassos temporários. Precisa ser mostrado que esta criança é bem-vinda e será muito amada, que todos vão lhe ajudar no que for preciso para o seu sucesso e evolução. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de novembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.